Os versículos da mensagem de hoje se encontram no livro de Lucas, no capítulo 3, do versículo 23 ao 38. Lucas 3, 23 ao 38. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era considerado filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janaí, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maatê, filho de Matatias, filho de Semei, filho de Jequé, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Ressá, filho de Jorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cossã, filho de Eumadã, filho de filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaqui, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salmão, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Ram, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Serugue, filho de Ragaú, filho de Peleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Alfaxarde, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalalel, filho de Cainã, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Bom dia a todos. Que bom vê-los aqui, nesse lugar que é chamado de casa de Deus, casa de oração. E o Rui, se você prestou atenção, não vou falar que aqui é o templo, não, porque cada um aqui somos templos de Deus, não é mesmo? Nós somos o templo do Espírito Santo. Que bom que você está aqui hoje pela manhã. Tenho que fazer um meia-culpa aqui. Na hora do Instituto, nós estávamos falando aqui sobre a Arca da Aliança, e eu disse que o sacerdote não podia encostar na Arca da Aliança, e quando ele encostava, né, na própria Arca da Aliança, acontecia algo, né, e ele não morria, né, mas não na Arca da Aliança exatamente. Ele só podia encostar no varão, né, que quando ele carrega a Arca da Aliança, ele poderia estar em contato dessa forma, não é? Então, ele não encosta, ninguém, na verdade, poderia encostar na Arca da Aliança. Obrigado, Marcelo, obrigado também a Cláudia por esse toque, foi muito bom, tá? Então, tem que fazer um meia-culpa, né? A gente também aprende aqui. Venham, por favor, às 9h da manhã, para que a gente possa ter um público como esse que nós temos aqui hoje, para podermos falar sobre a palavra de Deus. Nós estamos estudando sobre ética cristã. Vai ser muito bom que você esteja aqui pela manhã, ok? Nós hoje vamos falar sobre a história de Deus que encontra a nossa história. Genealogia de Jesus, mais do que
nomes. Levanta sua mão, por favor, quem já leu uma genealogia na palavra de Deus. Sincero, hein, por favor. Genealogia, toda ela. Todos vocês já leram uma genealogia na... Quando lemos a genealogia de Jesus, em Lucas 3, 23 a 38, muito obrigado, viu, Flávio? Eu, com medo de que o Flávio ficasse preocupado dessa leitura, eu falei com ele há 2 semanas atrás, não foi, Flávio? Para que ele fosse treinando. Porque nós somos tentados a passar rapidamente por ela. Filho desse, daquele outro, de nomes, né, tão difíceis. Trata-se de uma longa lista de nomes difíceis de pronunciar e de pessoas sobre as quais pouco sabemos. Mas Lucas não inclui essa genealogia por acaso. Irmãos, na palavra de Deus, nada está lá por acaso. Absolutamente nada. Nós encontramos todos os assuntos possíveis e imagináveis que você queira saber na palavra de Deus, mas nada do que foi colocado lá, inclusive uma genealogia como essa, não foi colocada por acaso. Por trás de cada nome existe uma história. História de fé e fracasso. História de vitórias e quedas. Histórias de pessoas conhecidas e desconhecidas. E o que Lucas está mostrando é algo extraordinário. Deus não trabalha apenas em grandes acontecimentos. Ele entra em história de pessoas comuns, como eu e você. A genealogia de Jesus é a prova de que a história de Deus encontra a história humana. Deus entra na história humana. Lá em Lucas 3, 23, o primeiro versículo que o Flávio leu para a gente, diz assim: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Lucas não começa com Abraão como em Mateus. Nós temos uma mesma genealogia lá no Evangelho de Mateus, mas Lucas, ele vai até Adão. E por quê? Porque quer mostrar que Jesus não veio apenas para um povo específico. Jesus não veio somente para o povo israelita. Jesus, ele veio para toda a humanidade. A história de Deus não acontece distante da nossa realidade. Ele entra em famílias reais. Ele entra em gerações reais. Ele entra em problemas reais. O Deus da Bíblia não é um Deus distante. Ele entra na nossa história. Talvez alguém que esteja aqui mesmo com a gente possa pensar assim: a minha vida é comum demais. A minha história não tem importância. Ninguém se lembrará de mim. Mas Deus escreveu o seu plano de redenção através de pessoas comuns. Se Deus entrou na história deles, Ele pode entrar na sua história e na minha história também. Pessoas comuns. Eu gosto de usar um exemplo. O Jaime, uma ocasião, ele se vestiu de mendigo num encontro de jovens, de todos os jovens daqui dessa cidade, que aconteceu aqui no Alípio de Melo. E ele ficou sentado lá fora. Você lembra disso, Jaime? Você lembra, Marquinhos? Alguns jovens vão lembrar aqui. E ele ficou sentado lá fora. E aí os jovens passavam, olhavam para ele, tinha uns até que afastavam assim, e falavam: quem que é esse aqui? Por que ele está parado aqui? Agora a igreja está aceitando pedinte também? Vão pedir um dinheirinho. Eu não sei, alguém te deu dinheiro, Jaime, naquele dia?
Deram dinheiro para o Jaime. Poxa vida. Ele queria ganhar muito dinheiro. Quando chamaram a pessoa que ia dar a mensagem aqui, entra um mendigo pela igreja e vem andando até aqui na frente. E ele vestido de mendigo. E as pessoas falando assim, meu Deus, toque essa pessoa daqui, porque... Às vezes nós nos sentimos assim. Pessoas desconhecidas. Pessoas que são invisíveis a outras pessoas. Mas prestem atenção. Se Deus entrou na história de algumas pessoas que se achavam assim, Ele também pode entrar na sua história. Deus trabalha através de gerações imperfeitas. Ao observar essa genealogia, encontramos pecadores, fracassados, pessoas esquecidas, pessoas famosas. Nós encontramos reis e encontramos camponeses, homens de fé e homens que falharam profundamente. Por exemplo, Davi. Davi, a palavra de Deus, ele é considerado um homem segundo o coração de Deus, porém, Davi também falhou. Ele pecou gravemente. Ele falhou como pai. Ele experimentou grandes crises. Ainda assim, Deus não abandonou o seu propósito. E isso nos ensina algo poderoso. Deus não escreve histórias apenas com pessoas perfeitas. Muitas vezes nós podemos pensar, eu já errei demais, eu perdi a minha oportunidade. Mas a genealogia de Jesus mostra que Deus continua escrevendo a sua história através de pessoas imperfeitas como você e como eu. Deus conhece os nomes que o mundo esquece. A maioria dos nomes dessa lista é completamente desconhecida para nós. E o Vitor me fez uma pegadinha lá atrás e falou assim, eu duvido que você vai conseguir lembrar do nome de todas essas pessoas que estão aqui. Claro que eu não vou conseguir não, Vitor. Mas a maioria dos nomes dessa lista é completamente desconhecida para nós. Quem se lembra de Matate? Ou Janai? Ou Reza? Ou Cosan? Quase ninguém. Eu não me lembro. Talvez você não se lembre. Mas Deus se lembra. Cada nome foi registrado pelo Espírito Santo. E isso revela uma verdade maravilhosa. Deus conhece pessoas que o mundo ignora. Como aquele mendigo que entrou nessa congregação e as pessoas ignoraram ele e acharam que ele era um Zé Ninguém, não posso falar João Ninguém, né? Ele entrou aqui e quando ele começou a tirar o disfarce, e as pessoas falaram, é o Jaime! Aí conheceram, né, que era o Jaime. Deus conhece pessoas que o mundo ignora. Talvez ninguém reconheça seu trabalho ou veja seus esforços, mas Deus vê. Ele conhece o seu nome, Ele conhece a sua luta, Ele conhece a sua fidelidade. Olhem o que a palavra de Deus diz em Isaías, capítulo 49, versículo 16. Eu gravei aqui para que a gente possa ler. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravarei. O seu nome, que às vezes você se acha desconhecido, ignorado pelo mundo, o seu nome está gravado na palma da mão de Deus. A história de Deus culmina em Jesus. Toda a genealogia aponta para um único nome, Jesus. Cada geração chegada
preparava o caminho para a sua chegada. Lucas está dizendo, a história gira em torno não gira em torno dos homens, mas ela gira em torno de Cristo. Tudo converge para Jesus. Adão apontava para Cristo. Abraão apontava para Cristo. Davi apontava para Cristo. Jesus é o centro da história. Nossa vida encontra sentido quando nós encontramos Cristo. Sem Cristo, nossa história é fragmentada. Com Cristo, nossa história ganha propósito eterno. Adão e Jesus, queda e restauração. Lucas termina dizendo, filho de Adão, filho de Deus. Isso é muito significativo. Lá no versículo 38 dessa passagem que o Flávio leu para a gente, Lucas 3, 38, a palavra de Deus está escrito, filho de Adão, filho de Deus. Adão foi formado como aquela carta que o Rui recebeu e ele leu para nós aqui, Jesus falando, vocês prestaram atenção, ele falando que eu formei você do barro e soprei a minha vida nas suas narinas. Foi assim que você foi feito. Foi assim que Adão foi feito, filho de Deus. Ele mesmo, o próprio Deus, criou Adão. Só que Adão representa a queda, o pecado, a separação de Deus. Onde Adão falhou, Jesus venceu. E Jesus representa redenção, reconciliação, restauração. Onde o pecado destruiu, Jesus restaurou. Paulo escreveu para os Romanos no capítulo 5, versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, Adão, assim, também por meio da obediência de um só, Jesus, muitos se tornarão justos. A história de Deus encontra a nossa história para transformar o nosso destino. Creia nisso, irmão. Creia nisso. Quando Deus encontra a sua história, Ele transforma. Se você ler nos evangelhos, todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus mudaram de alguma forma a sua vida. A história ainda está sendo escrita. Uma genealogia é uma história em andamento. Cada geração acrescentava um novo capítulo. Da mesma forma, a sua vida ainda não terminou. Talvez você esteja vivendo um capítulo difícil, uma crise, uma perda, uma decepção. Mas Deus ainda está escrevendo. Os personagens dessa genealogia não sabiam que faziam parte do plano da redenção. Essa genealogia de Jesus que o Flávio leu para nós. Muitas dessas pessoas, eles não imaginavam que eles faziam parte da genealogia de Jesus, mas eles faziam. Você talvez não compreenda tudo o que Deus está fazendo agora, mas Ele continua agindo. As lições que nós podemos tirar dessa genealogia de Jesus: Deus entra na história humana e usa imperfeitos, como você e como eu. Ele conhece os esquecidos e Jesus é o centro da história. Cristo restaura o que Adão perdeu. E a nossa história ganha significado ao encontrar Jesus. A sua história encontra a história de Deus. Mesmo com erros, fracassos e dores em sua história, o Evangelho anuncia que
em Cristo, a história de Deus encontra a nossa história. E quando isso acontece, o passado recebe perdão. Satanás fica o tempo todo dizendo: olha, você que é fraco, veja como é a sua vida fraca, você está ignorante por todas as pessoas, ninguém vê você, você é um ignorado, você está invisível para as pessoas, veja como que você era no seu passado e você agora está querendo ser um crente, um discípulo de Deus. O presente recebe propósito e o futuro recebe esperança. Porque o Deus que escreveu a história da redenção ainda está escrevendo histórias de transformação hoje. A sua história e a minha história. Que Deus possa abençoar a sua vida. Pastor, nós temos mais algum cântico? Não. Eu gostaria que todos pudessem ficar de pé. Nós vamos encerrar com uma oração. E eu espero que a história de Deus possa ter alcançado a sua história hoje, pela manhã. Oremos. Bondoso Deus, nós te damos graças, ó Pai, por tudo que o Senhor relatou na sua santa palavra, ó Pai. Obrigado porque nós temos a oportunidade